Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Pablo, eu sou da área de sucesso do cliente da Allosoft, sou consultor de escritórios de advocacia também, já há mais de 15 anos. Eu estou hoje com a Francine e com o Luiz, tudo bem com vocês? Beleza, tudo ótimo. Bom. E justamente hoje nós vamos falar um pouco justamente disso, de sucesso do cliente, né? O que é o sucesso do cliente, como é que isso tem impactado o mercado e principalmente como nós trabalhamos isso com o nosso cliente. Além do mais, a gente também vai mostrar a importância tanto da nossa empresa e do software dentro desse processo para que o próprio escritório de advocacia consiga fazer isso de uma maneira a utilizar isso como mais uma ferramenta de marketing, como a gente falou no podcast, no episódio anterior. Bom, tem uma frase interessante que eu gosto de dizer quando a gente tenta explicar o que é sucesso do cliente. Não é uma frase simples, né, como vocês mesmos já falaram, mas sucesso do cliente é quando seus clientes alcançam resultados desejados através dos pontos de interação com a sua empresa. O que significa isso, né? É justamente o fato de você... qual que é o objetivo que você tem quando você vende o teu sistema, né? E qual é o propósito que você tem, né? Se fosse simplesmente o objetivo, que é vender o produto, se fosse somente isso, ok. A partir do momento que a área de novos negócios alcançou, você realizou aquilo que você precisa. Mas a gente nunca teve essa ideia só. O nosso propósito sempre foi que o nosso sistema, né, o LawOffice, fosse uma ferramenta utilizada pelo nosso cliente para que ele alcance o sucesso, né? E para isso, a gente sempre está tentando buscar de uma maneira de que o cliente se comunique conosco para que a gente perceba se aquilo que ele falou com a gente no início do processo está se realizando. Então isso fez sempre toda a diferença do que a gente tem como simplesmente a venda do produto e como o que a gente quer saber do nosso cliente. Isso é uma cultura, né, que a gente tem desde o início, que a gente tenta, obviamente, no máximo possível das vezes, realizar. E isso foi algo que a gente tinha sempre de um processo de implantação e depois, com a vinda da área de sucesso do cliente, resgatar e reforçar essa cultura que a empresa tem, né? A Francine, por exemplo, que está há bastante tempo na empresa, ela pode falar bem porque ela passou por todas as etapas, né, da Allosoft, né? Sim, desde o suporte até agora a área de novos negócios. A ideia, né, até na época, falando um pouquinho da época do suporte, também sempre foi dar um suporte personalizado para o cliente, né? Então, entender qual é a sua necessidade, o que ele precisa naquele momento para poder implementar isso, passar isso para o sistema, né? A gente sabe que nenhum sistema vai ser adaptável à total realidade do escritório em si, mas a ideia é a gente conseguir otimizar e fazer com que seja uma maneira mais fácil de usar o sistema. Então, eu passei pelo suporte, do suporte eu fui para a implantação. Então, na área de suporte a gente mais esclarece dúvidas, mas na parte de implantação a gente consegue entender basicamente como funciona o escritório, qual é a rotina de trabalho dele. Então, isso era muito legal porque a gente conseguia personalizar um fluxo de trabalho. Então, você tem todo o estudo, né, com as pessoas certas ali para poder te direcionar no que você precisa entender, como que é aquela rotina, né, como é o fluxo de trabalho. E dali a gente traça um plano, um cronograma para a gente poder fazer o treinamento das pessoas, né? Então, isso sempre foi muito personalizado. O que é importante, porque senão o sistema acaba sendo mais um sistema, basicamente, né? Então, a gente tem que tentar fazer com que ele se adapte à realidade da pessoa em si, do escritório, né? Da rotina do profissional. Então, a gente fazia isso já na área de implantação e aí, como você mesmo falou, né? A área de sucesso do cliente é uma área recente, não só para a gente, mas eu acho que para a maioria das empresas também, né? E aí a gente conseguiu agora deixar pessoas mais focadas nisso, né? Porque aí você tinha que ficar focada não só nessa parte de entender todo esse fluxo, treinar e assistir depois o seu cliente. Então, agora a gente tem uma área
própria para entender a necessidade, que é a área que eu e o Luiz aqui a gente atua, que é novos negócios, então a gente atende a necessidade do cliente, a gente busca trazer todos os benefícios que o sistema vai proporcionar para aquele escritório e a gente caminha junto com o pessoal de implantação para poder passar essas necessidades e aí eles garantirem esse treinamento personalizado e o sucesso do cliente está desde o início, desde a hora do ok, fechei, para ele poder ver se tudo isso está sendo feito focado no bem-estar, né, no sucesso do nosso cliente em si. Legal. E assim, Luiz, pouco você que gosta de pesquisar essas coisas, né? Como surgiu essa situação do sucesso do cliente? O que você fala pra gente sobre isso? Como a Fran disse, é uma coisa bem recente nas empresas, né? Começou a surgir ali nos anos 2000, começo dos anos 2000, com as plataformas SaaS, né? Que são Software as Service, né? Que é o caso da Luplex, da Allsoft, que vendem um software como um serviço, né? E o sucesso do cliente, a área do sucesso do cliente surgiu como uma resposta à necessidade das empresas, né, quando elas perceberam que você garantir que o seu cliente utilize o seu produto, assim, usufrua 100% do valor que ele vai agregar para o cliente, né, que vai atender todas as necessidades do seu cliente, é uma forma de você ter sucesso para a sua empresa, né? Porque como a gente falou em outros episódios, né, as empresas perceberam que você conseguir prospectar um cliente novo custa de 5 a 7 vezes mais do que você manter um cliente dentro da sua empresa, né? E você manter um cliente, você ter um cliente satisfeito, vai, né, como a gente já falou também, trazer mais clientes, né? E como a Fer falou, né, tanto a área de novos negócios, né, marketing comercial, vai passar para a área de sucesso do cliente o que a gente vendeu efetivamente. Então assim, bom, o cliente falou que tinha essa necessidade, a gente falou que a gente atendia, agora vocês têm que ter um atendimento focado nisso, né? E também, que a gente ia falar, né, que o sucesso do cliente é uma área proativa, né? Não é simplesmente um suporte ao cliente, onde o cliente tem um problema, ele chega lá e você resolve o problema. Não, a gente já tem uma ideia das necessidades que ele tem quando ele contrata a gente tem que garantir que essas necessidades vão ser atendidas, né? Então, tanto a área de comercial e marketing passa para o suporte depois na implantação, o que a gente vendeu, quanto também o sucesso do cliente é uma ferramenta excepcional para a gente do marketing comercial saber o que a gente pode vender, né? E também para a empresa o que ela pode criar de produtos novos, né? Então, você tem ali os clientes falando, pô, seria legal ter uma ferramenta assim, a gente queria fazer isso aqui dessa forma, né? Então, passa para o time de desenvolvimento, dá para a gente fazer isso e tal, né? Então, assim, de forma geral, a área de sucesso do cliente surgiu para responder essa necessidade, né, que as empresas perceberam. E também com essa mudança no mercado de empresas cada vez mais focadas no cliente, né? O modelo de client-centered, né? Que é quando você tem uma empresa focada no seu cliente, no sucesso daquele cliente. Porque antigamente as empresas focavam muito em adquirir novos clientes. Então, para a empresa ter sucesso, né? Ainda mais com produtos assim, commodities, né? Tipo, por exemplo, qual que é o sucesso do cliente que ele come uma bolacha? Ele come a bolacha e gostar da bolacha, né? Não é um negócio muito complicado. Agora, quando você entrega um software completo, como o Law Office, como as ferramentas da Luplex, você precisa ter um acompanhamento ali com o cliente para que você saiba que ele está utilizando a ferramenta, né? Porque é uma premissa nossa aqui da Allsoft, desde que eu entrei, porque eles me falaram assim, olha, a gente não precisa, o nosso objetivo não é vender o produto, né? Lógico, a gente tem que vender, mas a gente tem que garantir que o cliente vá usar o produto 100% do que ele pode oferecer. Porque assim a gente garante vai garantir o sucesso do cliente, porque a gente sabe que o cliente vai poder usar tudo que a gente oferece e não vai ficar aquele, pô, mas às vezes até contratar um outro software que faz uma coisa que a gente já faz, porque ele não sabe que a gente tem, né? Então, ter esse ruído de comunicação, né? Uma coisa que é interessante, eu, por exemplo, comecei na Allsoft de uma maneira diferente, porque eu fazia consultoria para escritórios e que não usavam alguns Allsoft ou usavam outros sistemas, e sempre era uma pergunta que acontecia muito do meu cliente quando eu entrava, era o que a gente tem um sistema, mas a gente usa pouco. E aí, qual que você recomenda que você acha que é melhor para nós? Eu sempre falo, o que você tem. Né? Você só pode trocar esse sistema a partir do momento que você utiliza ele com toda a capacidade dele e perceber que ele realmente não te atende. E aí, por causa disso, né, eu comecei a fazer vários contatos com o pessoal da Allsoft, até que eles me convidaram para fazer parte da equipe nessa área que é o contrário, que é a área de você tentar buscar o cliente, entender quais são o que eram as dores iniciais e o que foi atendido e como ele está hoje.
Qual que é a maior dificuldade que a gente tem? Que era a mesma que eu tinha quando eu estava do outro lado. Era, né, ou quando eu ainda tenho alguns clientes nesse sentido, que é justamente o fato do cliente saber o que ele quer pelo sistema que ele tem. Né? Muitas vezes o próprio cliente ele compra um software não por um planejamento, e sim porque alguém falou que cresceu e depois que ele comprou o sistema. Assim como alguns falam que cresceram na empresa porque fizeram um curso e tem um currículo novo. Não, se você colocar o sistema ali sozinho, ele não vai fazer absolutamente nada. Né? E aí cabe justamente a área de sucesso do cliente não pensar em só ter mais licenças vendidas, mas sim que o cliente use aquele sistema no máximo que ele puder e você com isso consiga que ele fale, bom, realmente esse sistema está me atendendo em toda a sua capacidade. E isso é uma dificuldade que eu percebi hoje, que isso é comum, né? Porque até muitas vezes nós soltamos pesquisas, né, de satisfação para entender, né, se todas as dores foram atendidas, se eles usam outras coisas paralelas, e a maioria não responde. Eles simplesmente não respondem. Mesmo que você consiga conversar e ele aparenta estar satisfeito. Mas, muitas vezes, ele gasta dinheiro com ferramentas paralelas porque ele não fala, pô, mas se eu comprei esse software, eu quero que ele faça isso, porque eu preciso. Então, se eu quero que ele faça isso, eu preciso saber se ele faz. E eu sei que essa comunicação é muito importante desde a área de vocês, os novos negócios, isso tem que estar muito bem registrado, tudo isso, para que a gente, quando analise o que foi implantado e verifique qual é o status do cliente, a gente consiga, a partir desse momento, perceber se isso foi alcançado. Mas aí também vem uma comunicação mútua, né? Sim. Porque assim, a gente pode fazer o trabalho, a gente pode buscar e aplicar, né, para que você atenda a necessidade do cliente, mas ele precisa falar. Claro. Né? Sim. Independentemente, ele precisa falar. Então, como você comentou, às vezes faz pesquisa de satisfação. E se ele não fala, como que a gente vai conseguir também entender ou até ajudá-lo e falar, não, o sistema ele faz desse jeito, ele vai te dar aqui o que você precisa, né? Sim. Isso não só para o Law Office, mas para qualquer outro tipo de produtos, né? O serviço em si que... O consumidor tem que saber usufruir do sucesso do cliente. Sim, né? sim, também, né? Exato, então tem que ser mútuo. E é esse esforço, né, que a gente, dentro da empresa, isso é uma política mesmo. É uma política, a gente não é simplesmente querer... Porque a gente não só quer vender o software, como óbvio, se o nosso cliente tiver sucesso, crescer e conseguir se desenvolver, claro que a gente vende mais licenças para o próprio cliente, que também faz parte de todo o processo. E você pode vender outras ferramentas, né? Hoje, quanto maior for o cliente, mais ferramentas nós temos hoje, né? Várias ferramentas na Noplex que podem ajudar a aumentar a eficiência do cliente. Uhum. Para isso, tanto nós precisamos entender o que o cliente precisa, que é essa parte do sucesso do cliente, mas o cliente também ele precisa querer nos dizer, ele precisa querer falar. O advogado tem muita dificuldade nisso. Né? Ele precisa, antes de arrumar uma solução para a consequência, ele precisa analisar a causa. Uhum. E ele tem dificuldade de analisar a causa. Então, a partir desse momento, ele cria ferramentas para corrigir a consequência. E ele não usa as ferramentas que ele já tem para tirar ou melhorar a causa que fez com que ele buscasse outro tipo de ferramenta. Às vezes o próprio, assim, pode até ser profissionais que precisam ser melhores treinados, sem dúvida, que tenham conhecimento melhor, tudo isso, mas também faz parte dele exigir do próprio fornecedor dele algo que faça com que ele realmente utilize aquilo de uma melhor maneira. Isso é interessante porque isso acontece porque o próprio advogado ele se incomoda de ser questionado sobre o seu trabalho. Então, ele mesmo, quando um cliente
solicita, reclama ou fala, olha, assim, mas como? Isso aqui já não está dentro do meu escopo, ou você não pode fazer isso para mim, ou tudo isso, ou como está esse andamento, né? Ou será que eu consigo fazer algo a mais? O advogado fala assim, não, mas eu sou o profissional, você tem que me ouvir. Isso tem que mudar. Né? Os escritórios ainda não descobriram a área de CS, de sucesso do cliente, eles não descobriram que é uma ferramenta muito poderosa para o desenvolvimento do próprio escritório e da marca dele, né? Porque, assim, teve uma vez no escritório que eu entrei que o cliente estava reclamando que ele não recebia a fatura. Ele queria pagar e não recebia a fatura. Ele queria pagar e o advogado deu uma bronca no cliente porque ele estava ligando, assim, mas eu preciso te cobrar e eu não estou te mandando a fatura, você está reclamando? Isso não é a maneira, isso é assim, você tem que entender por que ele está reclamando, qual que é o motivo. Ele tá assim, ou ele está querendo se livrar da gente porque ele foi mal atendido, então você tem que perceber a causa disso. Por que ele está tão interessado em pagar, né, para se livrar da gente? Então você tem que perceber essas situações e isso é algo que a área do sucesso do cliente tem a função de fazer, né? Sim, não, e ainda mais em história de advocacia, né? Porque como eu falei, o sucesso do cliente é uma área que surgiu dos softwares, né? Então foi uma resposta à necessidade de você conseguir mostrar para o cliente tudo que aquele software pode e não pode fazer. Ou então, ó, você está pagando por isso, isso e isso, mas isso aqui você tem que saber, né? Então, assim, você deixar claro para o cliente aquilo que ele está pagando, né? O porquê que ele está pagando. E aí, se você pensa, se isso já era necessário para um software que a pessoa está ali mexendo todos os dias, imagina para um advogado que a pessoa às vezes nem vê o que ele está fazendo, né? Então, você ter essa comunicação é essencial, porque senão às vezes a pessoa pode te pagar, achar que você não está fazendo nada e você está ali se matando e, né, não garante a satisfação para o seu cliente que você achou que você ia gerar, né? Sim, muitas vezes quando um cliente entra no escritório, uma das necessidades que ele tem, por exemplo, é fazer relatórios para auditorias. E relatórios são complicados, relatórios realmente que exigem uma capacidade de lançamento num software que faça com que você consiga retirar aquela informação daquele software de forma que você facilite para o teu cliente na hora de mandar esse relatório. Aí você cria duas situações que são muito importantes nesses processos de CS. Tanto do nosso, com relação a ver se o cliente está lançando as informações completas, para que quando ele for fazer o relatório ele tenha facilidade, como do próprio cliente de entender que aquilo é tão fundamental que ele precisa lançar. Porque não adianta depois ele chegar e falar assim, o cliente falou que ele precisava disso, mas, putz, é tão difícil, ninguém vai fazer, então acho que ele vai esquecer. Ele não vai esquecer, porque foi por isso que você disse que fazia, né? E muitas vezes eu já vi acontecer, por exemplo, escritórios que falam assim, nossa, vai ter que fazer esse relatório. Pergunta para o pessoal do sistema se sai esse relatório. E o pessoal do sistema fala, sai. E o cara... Então fala para o cliente, fala assim, olha, sai. Então fica todo mundo falando que sai, mas tá bom. E aí, quem fez o que para que saia? Quando chegar no final, o usuário final, que foi treinado só para fazer o básico, quando ele vai entregar o relatório para o cliente, ele chega e fala, não sai. Né? Como não? Mas o pessoal do sistema falou que sai. Nós só compramos esse software porque falou que saía. Nós falamos para o nosso cliente que saía. Agora você falar que não sai, e aí você vai descobrir que na verdade não sai porque não foi lançado de forma correta. Porque não adianta nada. Se eu quero que saia o endereço do cliente, mas eu não ponho o CEP, Sim. Não vai sair mesmo, né? Pode até colocar, né, as informações, mas incompletas também não vai ajudar. Não vai ajudar. Então, o lançamento de um software, de um sistema, é interesse da empresa, né, da nossa empresa, da Allosoft e da Aluplex, que o cliente utilize ele totalmente para que ele fique satisfeito com isso e para que ele consiga entregar também para o cliente dele coisas que são muito mais automatizadas, documentos muito mais automatizados do que ter que fazer por fora, né? Os famosos fazer por fora. Então é o nosso interesse e tem que ser o interesse do cliente.
O cliente, quando ele não consegue alguma coisa do software, ele não pode pensar que o software não faz. E aí vai buscar uma apresentação de outro software e o outro software faz. Mas eu não sei se o meu faz. Por quê? Eu só sei que hoje não sai. E se eu não criar a cultura de fazer, mesmo que eu compre um software que na apresentação fala que faz, não vai sair do mesmo jeito. Não sai. Então isso é muito importante. A área de CS veio justamente para a gente estar fazendo um trabalho com vários clientes. Estamos buscando, por exemplo, mandar pesquisas, né, tentando resgatar o que foi feito pelo pessoal da implantação e dos novos negócios, porque também tem outra coisa. A rotatividade dos escritórios de advocacia faz com que pessoas que foram treinadas e sabem o motivo que está aquele software, muitas vezes já saíram. Sim. E aí elas só treinaram a pessoa nova pelo básico. A empresa que tem o software não sabe que saiu. Ela não é comunicada, né? Ela não fica monitorando esses processos, né? Até porque são milhares de licenças. Então você precisa ter, de qualquer forma, o cliente precisa perceber essa necessidade, porque ele vai usar isso como uma ferramenta de CS para o cliente dele. E isso é muito importante, né, dentro do processo. Além de toda essa importância dentro do processo em si, né, para você conseguir usar de uma maneira muito bem, né, e usar todas as funcionalidades que o sistema proporciona, isso também serve para evitar o churn, né? Então você acaba evitando de uma certa forma, né? E o que é essencial para a empresa, porque se o foco é no cliente, se eu quero atender a necessidade dele, ou seja, eu não quero que ele saia. Então a gente precisa, né? Aí vem a comunicação mútua, então tem que ser um trabalho em equipe, né? Não só da gente, mas do cliente também, para a gente poder trazer toda esse sucesso para eles e para a gente, né? Até porque o próprio cliente pode ter um churn também, o nosso cliente. Sim. Não com a gente, mas, por exemplo, o cliente dele não vai estar satisfeito, porque a partir do momento que você contratou o sistema, porque ele faz aquele relatório que você disse para o cliente que fazia, e você vai falar para o cliente que não faz mais, o que o seu cliente do escritório vai fazer? Vou procurar outro, né? Então, acaba acontecendo, né? Então, é importante, é uma via de mão dupla, basicamente. Sim. Né? Não, o advogado ele precisa entender que não é somente porque ele conquistou o cliente para fazer um produto, ou para fazer uma peça, ou para ou tomar conta de um caso para ele, é que o cliente vai se dar por satisfeito porque você entregou aquilo que você disse que ia entregar. Né? Ele tem que entender as reais necessidades, porque muitas vezes o cliente tem necessidades explícitas que ele fala, mas tem necessidades implícitas. E que, às vezes, outros escritórios oferecem para ele. Né? Então, ele fala assim, eu recebi aquilo, o cliente foi eficaz, ele me entregou aquilo que eu pedi. Mas eu conversei com outro escritório e ele falou assim, não, eu não só te entrego isso, como ainda te entrego um relatório de todo o processo que a gente fez, porque você pode usar isso para mostrar para o cliente como foi feito esse processo para ele. E você entrega isso para o teu cliente, o cliente fica mais satisfeito e você fala, não, então eu vou pegar esse software. Eu vou pegar esse outro escritório, eu vou pegar essa outra empresa. Então, essas situações, elas precisam fazer parte também do advogado, dele entender que entregar além daquilo que ele está fazendo faz parte. Ele precisa entender se o sistema que ele está usando para fazer um acompanhamento processual, para fazer um acompanhamento financeiro, ele vai entregar algo além daquilo que simplesmente uma planilha de Excel faria. Então, essa é o que a gente tem buscado. Tanto que a gente busca isso, que, por exemplo, a gente tem muito contato com o pessoal do suporte também, justamente quando a gente percebe que há uma insatisfação ou há uma necessidade com o cliente. A gente tenta desenvolver novas ferramentas baseadas, como você falou, em cima daquilo que muitos clientes estão pedindo. Há certas limitações, limites disso que a gente tem que aceitar por questões de custo, por questões até de necessidades que a gente tem, né? Às vezes até foge do escopo da empresa, né? Do que Exatamente. A ideia de oferecer. Mas, de qualquer maneira, todo esse processo internamente a gente está buscando cada vez mais, mas a gente precisa muito que o cliente nosso nos dê o retorno.
nós precisamos constantemente de das duas coisas. Quando a gente é proativo, como vocês falaram, né, na situação, nessa proatividade de ir atrás do cliente, de perguntar e questionar, é o cliente te retornar. Né? São poucos clientes que retornam. Muitos porque acham que eles mesmos acham que não tem capacidade de te explicar. Mas diferente de outras empresas de software, por exemplo, a maioria das pessoas que trabalham dentro da empresa ou são advogados ou trabalharam no mundo jurídico, né? Então eles conhecem os escritórios internamente e então com isso eles conseguem entender a necessidade do cliente. Eles entendem isso. Então a gente faz reuniões constantes internas justamente para falar, olha, o cliente tal está pedindo isso, está fazendo assim. E muitas vezes não é nem uma ferramenta nova no software, mas também às vezes é um processo, como você falou, Francine. Né? Um processo específico que, se ele usar a nossa ferramenta de certa maneira, ele vai ter o mesmo resultado que ele acha que deveria ser com outro software. Não, mas é só uma questão de melhoria do processo. Né? Exato, até o nosso módulo que a gente fala que é o RH simplificado, né? Porque a gente não tem um módulo de pessoas especificamente, mas ali no nosso sistema a gente consegue fazer uma administração de pessoas, né? Então, às vezes vinham clientes falando assim, vou colocar um software aqui tal para fazer a gestão das pessoas. A gente falou, não, mas dá para você fazer isso aqui dentro também dessa forma, né? Então, você entender a necessidade do cliente, entender o seu software principalmente, né? Você junta essas duas coisas e você consegue atender ali a necessidade que às vezes o cliente ia buscar outro software para atender, né? Então, assim, você deixa ele ainda mais satisfeito. Ele fala, pô, não vou ter que gastar mais dinheiro ainda com outro software, né? Vou contratar outro serviço para fazer isso aqui, né? A ideia é construir um relacionamento, né? Não só nosso com o cliente, mas do cliente com a gente, né? Então, é o principal aqui. A gente fica muito satisfeito quando, por exemplo, a gente conversa com algum cliente que, né, nós fizemos um contato e tudo isso, e o cliente depois retorna e fala assim, que bom que vocês ligaram para a gente, resolveram isso, que a gente realmente estava com dificuldade. Isso é o trabalho que a gente quer fazer. Né? Acontece muitas vezes, nem a gente consegue resolver, mas a gente consegue outras áreas que tem dentro da empresa, até já aconteceu, por exemplo, de perceber que não era o nosso software que ia resolver, mas tinham ferramentas que, inclusive, poderiam ser integradas ao nosso software, porque o nosso software aceita integração de outras ferramentas. Então, você fala assim, olha, não, nós não fazemos, mas as integrações de outras ferramentas do nosso software vão te dar isso que você precisa. Mas a gente precisava entender a necessidade, o cliente perceber também o que isso implicaria e a gente conseguir. Porque senão seria fácil, não faz. E acabou. E como o nosso propósito é realmente que o cliente tenha uma ferramenta de gestão dentro do escritório, o nosso sistema tem esse objetivo. Sim, com certeza. Então, acho que assim, uma mensagem que fica para o final, né? É para as empresas, tanto escritório quanto empresas, né? Começarem a pensar nesse modelo centrado no cliente, né? Porque você garantindo o sucesso do seu cliente, você vai garantir o sucesso da sua empresa, né? Não tem erro. Então, assim, não é porque é só uma modinha que surgiu, uma cultura, vamos valorizar o cliente, né? Todo mundo bota ali na visão, missão e valores da empresa, mas não faz isso efetivamente, né? Então, você entender que você garantir sucesso para o seu cliente é garantir sucesso para a sua empresa é chave para você ter sucesso em geral, né? Então... Acho que além da proatividade, da gente ter a personalização no atendimento, a personalização com o cliente, né? Voltado para o cliente, o principal é a gente focar no atendimento excelente, né? Não só nas entregas. Então, é muito fácil você falar que eu preciso disso porque meu cliente pediu, por exemplo, então faça. Mas espera aí, eu consigo te fazer melhor. Então, eu vou te entregar o que o seu cliente quer, mas ao mesmo tempo você vai ter uma métrica, alguma que vai te ajudar dentro do seu próprio escritório. Então, acho que é importante, né? A gente faz todo esse acompanhamento, né? Desde a nossa área aqui de novos negócios até a área de sucesso do cliente, que na verdade continua acompanhando o cliente até, né, Pablo? Enfim. Então, a gente faz o contato inicial, né, basicamente. Então, vocês aí continuam por toda a etapa, o ciclo de vida que ele tem dentro da empresa. Então, isso é muito importante, né? A gente focar
nesse ciclo de vida dele. Então, o nosso objetivo, o nosso propósito, como né, você fala de objetivo e propósito, a diferença, o nosso propósito é o ciclo de vida do cliente satisfeito. Então, essa é a ideia. Eu acho que para finalizar, isso é bem importante a gente falar. Legal, show, pessoal. Então é isso, pessoal. Mais um LuplexCast finalizado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o joinha se vocês gostarem do vídeo, compartilhar também, comentar sugestões ou dúvidas eventuais que surgirem, né? E sigam a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, tanto o Lawsoft quanto o Luplex, para vocês ficarem atentos e forem avisados quando a gente soltar mais algum episódio, e também para conhecer um pouquinho das nossas soluções, tanto para escritório de advocacia quanto para departamentos jurídicos. E aí a gente fala em gestão e também automação de processos e documentos, que é bem legal. Beleza? Então é isso, até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, gente. Até a próxima. Tá.